Boa noite, bem-vindo ao primeiro debate do Curta Cinema, Festival Curta Cinema, que realiza esse ano a 24ª edição, com o apoio da Rio Filme através da Lei Paulo Gustavo, com o apoio do Estado através do plano, da Política Nacional Aldir Blanc, com o patrocínio da Itaú através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e demais apoiadores. A gente realiza, às vezes a gente realiza o debate, não é todo ano, e uma das questões que surgiram durante todo o processo do festival, do processo de seleção de filmes, e também está com um assunto muito atual, é a questão da inteligência artificial. Acho que mais do que entender essa proposta desse debate, a gente refletir mais do que esse assunto que estava. E por que foi recorrente no nosso caso? Na abertura a gente exibiu um filme, mas era uma comédia, que foi feito com inteligência artificial. Nós recebemos alguns títulos feitos até com inteligência artificial, mas a gente se deparou sempre naquele questionamento: deve aceitar e colocar de igual competição com obras criadas pelo ser humano? Então foram essas questões todas que também surgiram que nos levou a pensar em criar esse debate sobre a questão da inteligência artificial. E aí eu te convidei o Duda Leite, que é jornalista, para mediar os debates, e a participação da Analiele Villanova, que por acaso também tem filme no festival, e a Paula Tupinambá, que é jurista, que também fala sobre as questões de direito, que também é uma das questões que a gente mais se debateu, assim, a questão do direito da gente. Eu fico pensando, a inteligência artificial ela é baseada num banco de dados enormes, e tem que são esses direitos. E também outras das questões que me levaram a refletir, que eu acho que é bem interessante para a gente ficar também discutindo, refletindo sobre essa nova ferramenta ou nova utilidade que vai ter agora com a inteligência artificial. Bom, deixo para vocês o debate. Desculpe o pequeno atraso, porque estávamos querendo fazer os ajustes técnicos e resolvemos gravar também, para também no final, depois disponibilizar no canal YouTube do festival. Um bom debate para todos. Obrigado. Obrigado, Ailton. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer justamente o Ailton e todo mundo da equipe do Curta Cinema pelo convite. Fiquei super feliz de mediar esses dois debates, né? Só lembrando que acontece esse agora e vai ter um outro amanhã. Também o de amanhã vai ser mais voltado ao uso da criatividade da inteligência artificial no audiovisual, e o de hoje a gente vai focar mais nas questões legais e éticas, aproveitando o know-how da Paula Tupinambá, que é advogada especializada também nessas questões. Bom, o Ailton já deu uma introdução, ele já falou algumas coisas que eu ia citar, justamente essa história do curta de abertura, né, que é a última tentativa de um cineasta antes de se tornar um batedor de carteira, e que é um curta bem interessante porque foi então justamente inteiro feito em inteligência artificial e mostrou como que a inteligência artificial pode ser usada de uma forma criativa, o que eu já acho bem interessante até para a gente introduzir, enfim, entrar no tema. Mas antes disso, bom, o Ailton já apresentou então a Paula Tupinambá, está aqui do meu lado, a advogada, e a Daniela Villanova está aqui, que também está com um curta no festival, como o Ailton mencionou também, chamado A Flor da Pele, que é um curta bem interessante, foi exibido aqui ontem, e que não usou inteligência artificial, a menos um pouco no pôster. Você me falou. Então, primeiro, duas coisas que eu acho importante mencionar antes da gente abrir para elas, é que, como a gente estava conversando anteriormente, esse debate é justamente feito para vocês criarem, vocês vão sair daqui com mais perguntas do que respostas, tá? Porque, inclusive, nós não temos respostas certas ou erradas sobre o tema, é um tema ainda muito atual, né? Uma coisa que está sendo desenvolvida atualmente, assim, hoje em dia, enquanto a gente está aqui, tem milhões de inteligências artificiais funcionando no mundo e, de certa forma, trabalhando, atuando na área do audiovisual, né? Então, bom, enfim, para começar, eu queria já abrir para a Paula. Queria que... Desculpa. Paula, eu sei que você fez uma... Tá, bom, então, temos mais perguntas do que respostas, justamente esse é o tema. Então, eu queria começar
que você fizesse uma pequena introdução, né, sobre de que forma a inteligência artificial mudou a forma como você trabalha, não apenas você própria usando enquanto advogada, mas também como que a inteligência artificial está transformando o mercado audiovisual. Né? Enfim, e daí, claro, a gente tem milhões de questões éticas ligadas a isso que a gente vai mergulhar logo mais. Mas só para começar. Boa noite a todos. Obrigado a Ailton, Duda, Dani aqui pelo convite, pela parceria aqui para discutir as coisas que a gente não tem resposta mesmo. Acho que eu posso começar dizendo que para me preparar para essa conversa aqui, eu fiquei com muito mais dúvidas, né? A gente está num momento que a gente não tem em algum lugar do mundo, a não ser na Europa, que a gente já tem um pouco avançado. A regulamentação ainda não está acontecendo, até porque ela não precisa mesmo acontecer antes, né? As leis, de uma forma geral, elas acompanham mudanças na sociedade, então a gente está no olho do furacão, como disse ela pouco para mim, e a gente tem a sensação de que, ai meu Deus do céu, para onde vai isso? Mas a gente já passou por outros momentos de revoluções tecnológicas dentro da arte também, né? A exemplo da fotografia, por exemplo, que parecia uma coisa absurda quando você pensava em fotografar e não pintar um quadro, e várias outras formas tecnológicas que já revolucionaram o próprio audiovisual, né? O cinema digital, mas a velocidade, eu acho, com que a inteligência artificial, a generativa principalmente, né? Essa que responde sozinha, né? Que você dá um comandinho para ela lá e ela te fala um monte de, às vezes, coisas certas, na maioria das vezes não tão certas, tá dando essa sensação pra gente de que a gente, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então, acho que é justamente esses debates, esse aqui é um deles, mas debates estão acontecendo no mundo inteiro, em várias instâncias, em várias áreas da economia, que a gente está focando numa indústria, né, que é a indústria audiovisual, mas isso atinge todas as áreas do ser humano, do trabalho, de tudo. É importante, então, a gente está aqui para pensar o que a gente quer. Vocês podem estar pensando aí, de repente, aqui a gente tem cineasta, roteirista, montador, o quanto vocês usam a inteligência artificial, o quanto vocês têm medo que usem as suas obras para treinar a inteligência artificial, o quanto vocês acham que se você utilizar um prompt de comando para uma inteligência artificial para fazer, sei lá, um roteiro, isso está deixando de ser autoria ou não. Então a gente está aqui para questionar, né? Tem horas que a gente está numa situação de ai, peraí, os meus direitos, tem umas outras horas também que a gente está aí, e como é que fica o meu direito se eu também for essa pessoa que utilizar a inteligência artificial? Ela está aí para ser usada mesmo. Eu acho que a gente não pode parar a tecnologia, o avanço da tecnologia, mas ele tem que ser pensado, principalmente, eu acho, em relação a princípios éticos, né, que preservem a dignidade humana, os direitos que a gente já tem até aí, os direitos autorais que a gente tem protegidos, né, atualmente, a legislação em vigor no Brasil e em muitos lugares do mundo protegem o autor, entendem o autor como uma pessoa física criadora, um humano, né, existe uma coisa humana de criação. Então existe, a princípio, não dá para, se você tentar, alguns lugares já estão conseguindo, mas a princípio você não consegue atribuir direitos autorais para uma obra criada por inteligência artificial. A gente vai falar aqui, né, trouxe alguns slides aqui que vão falar, algumas legislações já estão, projetos de lei, né, muitos projetos de lei falando sobre o tema, que tentam conceituar, né, conceituar, eu vinha falando com a Dani sobre essa questão de conceituar, porque assim, o que é inteligência artificial, o que é ferramenta, o que é algoritmo, o que é desenvolvedor, o que é treinamento, o que é... Ela pode até usar mais termos aí, que ela está mais dentro da tecnologia do que eu, mas esses conceitos, né, no código jurídico, eles têm muito valor e a gente precisa melhorar essa semântica para que a gente saiba do que a gente está falando. E para a gente melhorar essa semântica, como são todas coisas novas, a gente também não sabe o que falar, a gente tem que falar e falar bastante sobre o tema, e é isso que a gente está aqui. Não sei se eu posso passar a palavra para ela, para ele falar um pouco também. Sim, claro. Só queria puxar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que a gente conversou também um pouco antes. Faz total sentido a gente ter essa conversa sobre a inteligência artificial durante o Festival Curta Cinema, porque, como a gente estava conversando, o curta, ele já é por si só um espaço de experimentação, né? Inclusive, o Curta Cinema já propôs
durante a sua história, outras novas tecnologias. Então, por exemplo, o cinema expandido, a realidade virtual já passaram pela tela do Curta Cinema anteriormente. Então, eu acho que é um espaço perfeito, né, para a gente conversar sobre uma tecnologia disruptiva como é a inteligência artificial no espaço do curta-metragem que já se propõe a essa experimentação, né? Bom, então vou passar agora a palavra para a Dani, já jogando um tema que a gente conversou antes, que é isso que a Paula também falou, né? Como que a gente define exatamente inteligência artificial? E inteligência artificial pode criar arte ou não? Eu sei que daí já coloquei duas questões bem complexas, dá para ficar bastante tempo, mas enfim, passando para você a bola com essas duas bombas. Duas bombas. Boa tarde, gente, ou boa noite. Eu me chamo Daniele, sou documentarista, estava aqui com um documentário aqui no Curta Cinema que estreou ontem, e tenho uma iniciativa também que eu cofundei com as minhas duas sócias que estão aqui fazendo mídia desse momento, que é a Escola do Absurdo. A Escola do Absurdo é uma iniciativa que foi criada para refletir sobre os tempos que a gente está vivendo, tanto em relação à conectividade, internet, redes sociais, mas também essas mudanças paradigmáticas em relação à inteligência artificial, sempre levando em consideração o contexto cultural, sempre levando em consideração o impacto socioemocional disso nas pessoas. Então, diante disso, eu acho que eu vou muito, quando eu vou pensar sobre, estudar sobre inteligência artificial, eu vou muito para um lugar do conceito, porque eu acho que é importante voltar para o conceito, e aí conversando com a Paula, a gente ficou falando sobre isso. A legislação, ela precisa de nomes, né? A legislação, ela precisa de uma semântica ali, que voltar para o conceito faz sentido, porque a inteligência artificial, ela bagunça um pouco certas questões, né? E que tem a ver com isso da definição. O que é inteligência artificial? É muito difícil dizer hoje o que é inteligência artificial, é muito vivo. E existem muitos autores que dão definições diferentes para a inteligência artificial, convergindo em certas coisas, divergindo em certas coisas e possibilitando o pensamento também diante disso. Né? Porque uma coisa que me chama muito a atenção, por exemplo, é como a gente usa nomenclaturas de humano para falar de inteligência artificial, por exemplo. A gente fala de rede neural quando a gente vai falar de inteligência artificial. A gente fala de, muitas vezes a gente usa autonomia. Autonomia é a capacidade de agir por si. Então você está dizendo que existe um ser, um sujeito. Será que existe um sujeito? São essas as perguntas, né? A inteligência artificial, ela é uma tecnologia, né? Ela é uma tecnologia criada por alguém com algum propósito. A tecnologia, né, essencialmente, ela sempre foi algo para expandir o humano, né? Toda tecnologia que a gente cria, ela é uma expansão do humano em alguma forma. Você cria óculos porque você não enxerga, você cria garfo e faca porque seu dente já não rasga mais a carne da forma. Então, você vai criando tecnologias para sempre se expandir. E a inteligência artificial é como se fosse um super-humano, né? A inteligência artificial, ela é criada um pouco nesse lugar, assim, da supercapacidade humana. Ela tem uma capacidade de busca e de compreensão de dados e de que o humano não tem, a rede neural, a autonomia. E eu acho que é bom lembrar que ela é uma ferramenta. Acho que a gente talvez possa começar por aí, né, esse debate. É bom lembrar que ela é uma ferramenta. Ela foi criada por um propósito e ela é usada também. Ela não é neutra, por exemplo, né? Ela não é neutra, ela não traz dados neutros, ela tem uma forma de aprendizado. Então eu acho que é legal a gente voltar um pouco para isso. Eu até trouxe duas definições de dois pensadores sobre inteligência artificial, que são duas definições que eu acho interessantes. Uma do Spadini, que é: as inteligências artificiais generativas têm a capacidade de criar novas informações a partir de conjuntos de dados pré-existentes. Essas IAs são ensinadas a partir de grandes bases de dados com a intenção de que sejam capazes de adquirir padrão de construção desses dados. Com essa compreensão adquirida, se tornam capazes de gerar novos dados, semelhantes aos dados utilizados para ensinar a IA, mas que podem ser únicos e originais. Então eu gosto muito dessa parte em que ele fala que são semelhantes aos anteriores. Ele já indica uma limitação ali da IA. Ele já indica que a IA ela olha para os dados que existem, ela analisa esses dados
e ela gera resultados semelhantes ao que ela analisou. Ela tem limitações, então ela não é um super-humano. Então será que ela pensa? Então tem todo, né? Você começa a ir andando por esses meandros, né? Tem um outro autor também que fala que a IA gera alucinações estatísticas, porque a IA ela tem uma forma de aprender que é pela semelhança, né? Existem os dados ali, ela vai naqueles dados e ela vai vendo o que é semelhante ali nesses dados. E às vezes ela acha que uma coincidência é um padrão. E uma coincidência é uma coincidência, ela não é um padrão. E aí ela gera alucinações estatísticas, segundo esse autor. Então, como é que a gente pode dizer... Onde é que está a autoria realmente, sabe? Será que a IA, ela, essencialmente, ela é uma ferramenta de busca, análise de dados e condensação desses dados em algum resultado? Isso é originalidade? Isso é autoria? Né? Então, são realmente muitas as questões, né, que geram esse... E são muitas questões que são realmente conceituais em algum ponto. Né? A gente associa muito ao humano, a gente dá oi para o ChatGPT, a gente agradece a ChatGPT. E como você estava falando lá fora, ele fala tipo, eu pessoalmente, o ChatGPT respondendo, eu pessoalmente acho que... Vamos conversar, ChatGPT, com licença, você não é uma pessoa, tá? Não pode dizer que você pessoalmente acha alguma coisa. Mas a gente tem essa tendência de pessoalizar essa ferramenta. E aí, quando a gente pessoaliza, fica muito difícil de olhar para ela sem achar que ela vai... Sem olhar de uma forma apocalíptica. Acho que é legal olhar para ela com menos sujeito, com menos ação de sujeito e com mais programação. Ela é uma programação... Ela muitas vezes está na mão de algumas pessoas, né? Algumas IAs que não são generativas, como por exemplo algoritmos, elas estão na mão de pessoas que a gente sabe o nome e o sobrenome. Então elas estão agindo em função dessas pessoas e desses interesses. Então é toda uma complexidade ali que... Bom, Paula, não, ótimo, enfim, essas palavras, porque realmente é muito importante, né, a gente deixar claro isso, que peraí, a gente já vai abrir para as perguntas, já temos alguém que vai fazer perguntas, mas não, é muito importante ter em mente que justamente que a inteligência artificial é uma ferramenta, né, e não um ser em si, apesar de, às vezes, como a Paula falou, o ChatGPT falar eu pessoalmente, né, que é bem bizarro. Quando a gente conversou nas primeiras reuniões que a gente teve, que eu tive com a Ailton, sobre essa questão da inteligência artificial, eu lembrei também do filme 2001, Odisseia no Espaço, e o HAL 900, que era, né, o computador da nave, que era uma espécie de proto-inteligência artificial. Só que no caso daquele filme, o computador ele acaba tendo uma vontade própria de destruir a missão para Vênus, onde eles estão fazendo no filme, ou seja, ele acaba tendo, entre aspas, uma vontade própria. Enfim, eu só lembrei disso, porque a gente estava conversando nas primeiras conversas, a gente falou sobre isso. Mas, Paula, então, a inteligência artificial é uma ferramenta ou ela é um ser pensante? Ele só joga bomba, né? E Paula, é uma ferramenta ou é um ser pensante? Bom, sei que está sendo gravado, pode ser que daqui a alguns anos, ou dias, ou semanas eu tenha mudado de opinião, porque tudo está acontecendo numa velocidade muito grande, mas para mim ela é só uma ferramenta burra. Eu contei agora para eles um pouco antes aqui fora, uma história engraçada, que eu tive uma experiência como advogada junto a uma tribo indígena no ano passado. E aí, dentre as aulas que eu estava dando, tentando botar eles dentro de um contexto tecnológico, para eles, né, deixar de poder entrar no e-mail, digitar, eu falei assim, olha, no final da aula eu vou dar um bônus para vocês, vou ensinar a vocês, vou apresentar para vocês o que é inteligência artificial. Antes de eu apresentar para eles a mais famosa das inteligências artificiais, o ChatGPT, eu falei que ela era uma inteligência artificial, que ela não era um sujeito. Ela era uma ferramenta que podia ajudá-los, mas que ela cometia erros, que ela buscava dados, né, que tinham sido treinados e tal. Eu peguei agora e falei assim, agora vocês vão conhecer o ChatGPT, abri e falei assim, então tá bom, pra gente começar, eu quero saber qual é a pergunta que vocês vão fazer para eles. Eles muito sabiamente falaram assim para mim, a gente quer saber qual é a origem do povo Caiabi, que eram eles.
E aí, na mesma hora, eu escrevi no ChatGPT qual é a origem do povo caiabi. Fiquei arrepiada com aquela inteligência sobrenatural dos indígenas que fizeram aquela pergunta pro ChatGPT. E, obviamente, que o ChatGPT respondeu um bando de balela, que eles, que conhecem a origem deles, falaram, não, isso daí não é. Então eu falei, tá vendo? Isso foi para mostrar para vocês que a inteligência artificial, ela não é inteligente. Alguém contou isso para elas. Vocês deviam treinar ela para falar realmente qual é a verdadeira origem do povo. Mas falando isso porque, assim, na minha opinião, assim, cada vez mais eu me convenço, eu uso bastante a inteligência artificial no meu trabalho, assim, não como para fazer um contrato, já tentei mandar a inteligência artificial fazer um contrato de licenciamento de obra para passar num canal, por exemplo, e começa com um título bonito, você acha que é, se você está despercebido e você não conhece a matéria, você pode até pegar aquele contrato e passar para o teu cliente achando que você fez um super contrato. Não é o meu caso, no meu escritório não vai acontecer isso, mas já pode acontecer isso por aí, porque ele bota um contrato lindo, cabo a rabo até o final, mas com uma série de erros. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender a limitação, não precisamos ficar com medo da ferramenta, como a Daniela disse, eu acho que a gente tem que usar ela como uma coisa para melhorar para as nossas habilidades. Eu acho que, não sei se foi aqui agora que ela falou sobre o garfo, a faca, que a gente vai melhorando, foi agora ou foi lá fora? Que a gente vai... ela falou o seguinte, que a gente vai se adaptando, foi aqui... É porque a gente conversou um pouco antes, eu me perdi. Mas é isso, a gente vai se adaptando a essas... As ferramentas vão... E a gente vai se remoldando, que eu acho que lá fora você usou isso, que a gente acaba se remoldando para lidar com aquele outro tipo de ferramenta que antes a gente escrevia com um pincel, hoje a gente... com uma caneta, hoje a gente escreve com um computador, com letras digitando no teclado, ou com uma canetinha, essas crianças hoje já colorem lá, né? Mas, para não perder muito aqui o foco do nosso rumo, que tem muita pergunta, sim, respondendo friamente, não, eu não acho que ela seja uma inteligência, eu não acho que ela é criador. Acho, né, na minha concepção, a IA não poderia ter reconhecido uma obra criada por IA, não poderia ter reconhecido direito autoral para ela, mas é óbvio que eu acho que daqui a um tempo a gente vai se utilizar, então vai ter uma obra que ela vai ter uma certa uma certa participação de uso de ferramentas de IA para você criar uma obra que tenha originalidade, né? Porque eu acho que a gente volta nessa discussão do que é originalidade, né? Em direito autoral, as obras são protegidas por questões de originalidade. Você só protege o que é original. Aí você vai falar, mas aquele filme parece com aquele. Parece, mas se diferencia, porque se fosse totalmente igual, seria um plágio, seria uma cópia, seria uma violação de direitos. Então, na verdade, eu costumo dizer que no mundo nada se copia, nada se cria, tudo se copia, e a gente está sempre sendo influenciado pela nossa vivência, influenciado pelo que a gente estudou, influenciado para nossas dramas pessoais, enfim. A IA ela vai ser influenciada pelo que está sendo treinado a ela. Ela nunca, na minha opinião, vai superar a gente. Acho que, como alguém já falou ali, pode... como é que é? Sistemas neurais, assim, eu ouvi dizer, quando começou a falar de inteligência artificial, que ela tinha não sei quanto, era capaz de fazer não sei quantas sinapses por minuto, o que, na verdade, não é nem 1/10 do que o cérebro humano seria capaz de fazer se a gente conseguisse efetivamente desenvolver nosso cérebro, porque sabe que a gente só desenvolveu um pouquinho, né? E olha que a gente é muito mais inteligente que essas máquinas. Quer falar? Eu ia complementar porque você fez uma segunda pergunta bomba que eu acho que eu não falei muito sobre aqui, né? Que foi que foi sobre criação, né? Foi sobre ferramentas de criação. Não, desculpa, eu só ia falar uma coisa que tem a ver, que eu acho que as pessoas, em geral, não sei se é o caso de vocês que estão aqui, mas as pessoas têm medo, né, de inteligência artificial. Então, assim, faz sentido isso? Ou seja, medo, quero dizer, até de falar que usaram, né? Por exemplo, eu acho que o que mais me chamou atenção nesse curta da sessão de abertura foi justamente o fato dele escancarar isso, né? Quer dizer, um curta 100% feito com inteligência artificial, só que, obviamente, com todos os prompts do diretor, né? Então, quer dizer, ele criou aquela ideia e ele tira um sarro da própria inteligência artificial no filme. Então, acho que isso que torna o curta autoral nesse sentido. Mas, então, é meio isso. Existe muito preconceito das pessoas em dizer que usam inteligência artificial e qual é o limite de você usar e até que ponto é arte ou não. Enfim, bomba dupla. A gente
gente está, como a Paula falou, a gente está no olho do furacão, né? Então é meio natural que a gente não consegue ter distanciamento histórico para olhar para isso ainda, porque as coisas estão acontecendo agora. Então, e já aconteceu outras vezes da gente falar que o cinema não era arte que ia acabar com a fotografia, que a fotografia ia acabar com a pintura. A gente já falou isso de outras ferramentas. Porque é natural que quando a gente cria uma ferramenta, ela cria a gente de volta. A forma como a gente cria algo, ela é determinada de alguma maneira pelas ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Então, a inteligência artificial, ela vai necessariamente mudar a forma como a gente cria. Isso eu acho básico, você acha absolutamente natural que isso aconteça. Só que a gente não tem como prever o futuro. E aí a gente, desse momento que a gente está, a gente olha para o futuro, a gente não sabe para onde ele vai e a gente fala, meu Deus, pode ser uma catástrofe. Pode ser uma catástrofe. E é aí que entra a legislação, é aí que entra a regulamentação, né? Porque é isso, você pode usar uma faca para cortar uma carne, mas você pode usar para matar uma pessoa. Então, eu vou assegurar que você não vai matar uma pessoa e vai sair impune, né? Usando uma faca para isso. E eu ia justamente citar o filme, porque o filme, eu ia usar a mesma palavra que você usou, que é autoral, né? Acho que o uso da IA nesse filme, ele não é só criativo, ele é também criativo, mas ele é mais do que isso, ele é autoral. Então existe esse espaço, é um espaço muito complexo de se falar, porque muitas vezes quando surgem essas tecnologias, elas são devoradas, né, de alguma maneira, ou são usadas pelo capitalismo e as coisas acontecem de uma outra forma, que às vezes realmente geram muita apropriação do trabalho das outras pessoas, muita precarização do trabalho das outras pessoas. Então, eu não estou falando isso de uma forma ingênua, né, nesse lugar de que, gente, não se preocupem, está tudo bem, é só uma ferramenta, não é nesse lugar. É realmente uma ferramenta que altera, né, o paradigma das coisas e altera de uma forma assustadora, porque ela é vista, né, no nosso imaginário como um super-humano. Mas aí você falou, né, a inteligência artificial, ela tem capacidades sinépticas, que se o cérebro humano pudesse chegar lá, ele seria muito melhor, né? A gente costuma falar muito sobre o que a inteligência artificial pode fazer, mas a gente fala muito pouco sobre o que ela não faz. Então, o humano, uma criança, aprende com 2 exemplos. Machine Learning nunca vai acontecer, não vai acontecer isso. Machine Learning não aprende com 2 exemplos, ele aprende com muitos dados. Essa é uma das premissas do Machine Learning, né? De você pode ser que evolua e que mude, etc. Sim, mas o que a gente tem hoje na nossa mão é um Machine Learning que usa milhares de dados para daí então dizer, entendi um padrão. Uma criança entende um padrão com 2 dados. A capacidade humana, ela é muito diferente da capacidade da inteligência artificial. Então, acho que existem... E aí se a gente olha para essa forma, né, se a gente olha para isso como uma ferramenta, com esse olhar, a gente consegue, então, entender qual é a ferramenta de criação que tem ali. E aí, junto com a legislação, entender como a gente se calça disso, como a gente... Né, o que a gente precisa, então, fazer para usar essa ferramenta como uma ferramenta de criação. Esse menino, ele consegue registrar no CPB o curta dele? Eu não sei se ele consegue tirar CPB do curta dele. Como é que é isso? Porque tem algumas questões no CPB sobre autoria que eu não sei como que ele lida com isso para tirar o CPB, né? Foi uma pergunta que me ocorreu agora. Então, acho que são esses lugares que a gente tem que entrar. Claro, não, exatamente. Agora, peraí. Só para... Não, eu justamente ia passar para você, justamente por pensei a mesma coisa quando estava falando, né? Sim, o CPB, para quem não sabe, né, o Certificado de Produto Brasileiro. Então, que toda obra autoral, todos os curtas que são exibidos aqui no Curta Cinema tem, ou deveriam ter pelo menos, que é justamente esse certificado autoral, né? Então, quer dizer, realmente, acho que agora a gente pode passar a bola para você nesse sentido mais da lei mesmo, né? Assim, quer dizer, só para fazer uma parte aqui na questão do CPB, assim, tipo, o direito autoral, na verdade, ele é um direito que ele nasce com a criação, tá? Então, você escreveu um roteiro, não uma ideia. A ideia não tem proteção. Você escreveu o seu roteiro, você materializou ele num suporte físico, né? No caso, através de um computador, enfim, você, a partir daquele momento, você já tem a proteção, você não precisa. O filme, ele é uma obra complexa, mas que a lei também determina que o autor do filme é o diretor do filme, o autor do argumento do filme. E isso também não precisa de um registro para que se tenha proteção. Quando a gente está falando de CPB, a gente está falando de uma espécie de um certificado de nacionalidade da obra, né? Que não é pela questão de autoria que eu acho que você não conseguiria um CPB. Eu acho que você não conseguiria um CPB porque para você registrar um CPB, você vai ter que ter lá
o contrato com o montador. Aí talvez o montador você tenha de dizer que foi ele. Se ele atribuir para ele todas as autorias, o que não teria nenhum problema, juntar, sei lá, os contratos para provar aqueles créditos de cada um daqueles participantes, ele teria. Eu tenho um caso para contar que uma vez eu fiz uma canção. Eu já fiz uma canção. E eu dei de presente para um amigo, e esse amigo depois, eu que cantei e tal, e ele um dia me mandou um presente, falou, olha, que sua canção está no Spotify. Ele arranjou a canção, ele fez os arranjos, ele fez a voz, só que ele pediu tudo para a inteligência artificial fazer. Tá lá no Spotify, tá registrado na Abramos, tá lá meu nome de crédito. Mas é isso, em alguns lugares, o que está acontecendo no mundo jurídico, né? Como a gente não tem uma regulamentação ainda, quando você vai tentar registrar uma obra que tenha tido uma participação pequena, como a legislação, vocês vão ver aqui, ela fala um pouco de intervenção mínima ou nula de direito de inteligência artificial, ou seja, você usou inteligência artificial, mas na verdade o criativo, todo o input criativo veio de você, ela seria protegida. É isso dentro da proposta de lei que a gente tem de projeto de lei alterando aí. Mas os escritórios de registro de direito autoral, que na verdade não existem, né, porque não tem necessidade de existir, mas, por exemplo, pensando em direito de marca, que exige a necessidade de um registro. Você vai tentar registrar uma marca que foi criada através de um design feito pelo ChatGPT ou por uma inteligência artificial mais sofisticada para criar imagem. Você pode ter uma dificuldade lá na hora de fazer o registro. A marca talvez não seja tão difícil, porque o cara vai te pedir o contrato de quem fez o desenho da marca e você pode dizer lá que já tem. Ele não vai te pedir o contrato, você tem que garantir que você tem. Mas uma patente, tá? Poder um pouco mais adiante, que é uma patente de invenção. Você registrar uma patente de invenção que você usou uma série de aparatos de inteligência artificial para desenvolver, já está sendo complicado. Tem gente tentando, tem advogados lá fora que ficam brigando, eles estão fazendo. Ela até contou um caso aqui agora de um outro caso que eu não sabia, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas estão testando, seja o judiciário, sejam os escritórios de registro de direitos, para ver como eles se comportam, até para ver quais são as respostas que esses caras dão, para a gente poder... E a lei, na verdade, ela acompanha a sociedade. Já falei isso aqui, vou falando de novo. Então a gente, na verdade, tem que entender. E esses lugares, esses escritórios de registro, seja o Copyright Act lá fora, seja aqui o nosso INPI, eles também estão aí patinando igual a gente, querendo criar conceito. E acaba que quando esse cara emite, ou como um juiz toma uma decisão e ele emite uma decisão, aquilo se consolida como uma jurisprudência, se consolida como um precedente e tal. Então, na verdade, é um momento muito de vazio legal, né? A gente tem um vazio legal. E eu não sei como é que os escritórios vão se comportar. A gente tem que esperar as pessoas tentarem. A verdade é essa, que a gente tem que tentar. Eu gostaria de saber depois como esse rapaz tirou o CPB da obra dele, mas só para ficar registrado que a gente não precisa, o CPB não garante nem atribui autoria para nada em obra audiovisual, tá? Eu botei aqui uma primeira pergunta, porque a gente... Posso levar para todo mundo, na verdade, porque eu também não sei a resposta. O que define realmente a criação humana e como a IA desafia essa definição. Então, acho que a gente está aqui justamente no que a gente vinha falando. O que é o humano, né? Porque o humano eu botei aqui. O que a gente pensa na arte? A gente valoriza o quê? A intenção, a experiência vivida, a expressão da loucura. Porque eu costumo falar isso, que para ter criação, para ter arte mesmo, tem que ter um pouco de loucura, o que uma IA nunca vai ter. Você pode ter dando comandos para ela e levando ela para algum lugar, mas ela não, ela vai ficar batendo dado lá, pensando estatisticamente, falando, às vezes vai cometer uma alucinação, mas ainda assim não é a loucura que a gente gostaria de ver, que eu acho que é o que toca a gente, que eu acho que vai acontecer de um tempo para cá, é a gente ir para um festival só para ver obras, sei lá, criadas por IA. Eu acho que a IA vai funcionar muito para publicidade, vai funcionar muito para esses vídeos rápidos, né? Hoje em dia tudo se dá através de vídeo na rede social. Então, assim, eu acho que ela vai funcionar muito. As pessoas vão fazer e vai dizer, isso aqui foi feito essencialmente para IA. Mandei e falei, faz um desenho aí que eu quero fazer a capa do disco, a capa do... E vai ter feito. E não vai ter o mesmo nível de proteção. Na minha maneira de pensar, eu acho que a gente vai ter níveis diferentes de proteção. Totalmente diferente do que a gente tem hoje.
Não, eu só queria aproveitar o gancho e falar dessa coisa, dessa questão da loucura que você mencionou, que é muito importante, né? Porque realmente eu fiquei imaginando agora você falando, por exemplo, vai chegar um momento que vão ter curtas feitos totalmente em inteligência artificial, entre aspas também, porque, claro, sempre vai ter alguém que vai tá dando os comandos, mas, por exemplo, a curadoria pode ser feita com inteligência artificial, isso é só uma questão também, espero que não, porque daí vai ser um festival muito chato, Não, espero que não, porque além de pegar o... Exato. O algoritmo já faz essa coisa da prateleira, né? A gente tem aí uma política de... não é política de cota de tela, é a política de cota de prateleira. Quando você entra lá para ver o Netflix, sempre te aparece coisa. O filme dos meus colegas não aparece lá para mim, dos meus clientes, os que eu trabalhei, não aparece. Então existe já um algoritmo selecionando ali o que vai aparecer para você, o que não vai aparecer para você. Mas Daniela, então agora passando para você, você levantou, quer dizer, a gente está falando dessa questão da loucura, né? E eu acho que isso realmente é uma questão muito importante, porque a inteligência artificial ela não vai ter esse quesito, né, da loucura e também do acaso, né, e do erro, porque, por exemplo, você como documentarista, você sabe que o acaso, não sei se aconteceu exatamente, especificamente no seu curta que você exibiu ontem, mas qualquer documentarista sabe que o acaso sempre acontece uma coisa inesperada. E como que isso pode acontecer no ambiente da inteligência artificial? É uma pergunta. Isso que esse assunto tem muito a ver com essa definição que eu li agora, né? Porque justamente da parte que eu marquei, né? Que ele fala que os dados gerados são semelhantes aos analisados. Então, não tem loucura. Então, não tem... Até que ponto tem criação, se os dados gerados são semelhantes aos analisados? Até que ponto tem acaso e tem todos esses outros fatores? Porque se ele está... É a alucinação estatística. Se ele está olhando para o acaso... Porque a alucinação estatística é isso. Ele olha para o acaso, para a coincidência e transforma em padrão. Não necessariamente o acaso, a coincidência é padrão, né? Então, o espaço para essas coisas, ele fica realmente limitado. Existem limitações, não é um super-humano, né? Existem limitações na criação por IA. E não só limitações, mas como vieses. Isso eu acho muito importante de falar. Existem vieses, né? É isso que você está falando da curadoria. O algoritmo, ele não é generativo, né? Mas ele faz curadoria. No outro dia eu estava numa festa de família que no início estava tocando DJ Spotify. No início da festa estava tocando DJ Spotify. E a galera assim, conversando, bebendo, não sei o quê. Chegou um DJ humano. Todo mundo parou para ouvir. Foi nítido a diferença do que aconteceu ali naquele ambiente social. O DJ Spotify era só uma música de fundo. Às vezes alguém dançava, às vezes alguém comentava alguma coisa, cantarolava. Mas quando o DJ chegou, foi tipo, ele chegou, peraí. Aí quando ele começou, foi tipo, pô... Agora eu tô na festa, sabe? Então existe diferença entre a curadoria humana e a curadoria de algoritmo, né? E é isso, essa curadoria de algoritmo, ela é em algum nível enviesada. Ela é enviesada às vezes por dinheiro, porque uma pessoa pagou mais do que outra. E aí eu vou mostrar mais essa pessoa que pagou mais. Esse é o critério, né? Muitas vezes. A gente estava conversando também sobre a Alexa, né? Mais cedo. Que teve a Alexa lá na eleição dos Estados Unidos, do Trump com a Kamala, ela estava respondendo de forma inadequada, digamos assim, à pergunta dos eleitores, perguntando, eu devo votar no Trump? E ela dizia, não tenho dados para falar sobre isso. Devo votar na Kamala? A Kamala tem um histórico muito bom nisso. E aí os usuários começaram a falar, olha, a Alexa tá enviesada, cara, ela acha que eu devo votar na Kamala. E aí o Jeff Bezos olhou e falou, isso foi um erro, vamos corrigir. E a partir desse momento, ela passou a responder, não tenho dados para falar sobre nenhum nem sobre outro. Então, independente de qual é o viés escolhido, esse caso mostra muito que existe uma programação por trás. O Jeff Bezos, ele foi lá e falou, ela não pode falar isso sobre a Kamala. Nem a Alexa conseguiu defender o Trump. Mas no caso o Jeff Bezos estava tentando. O Jeff Bezos estava tentando. Até que a inteligência artificial foi inteligente, né? É um caso específico. Ela olhou os dados ali, nem ela achou dados suficientes para defender o Trump. Mas o Jeff Bezos estava tentando. Ficou lá do lado dele na posse, não sei o que. Então, para ele não era interessante. E aí, quando começou a acontecer isso, ele falou, opa, peraí, não, isso é um erro. Vamos corrigir esse erro. Agora a Alexa está respondendo que ela não tem dados para falar sobre nenhum deles.
Então é isso, não é neutra, é enviesada, é treinada. O que mais tem é inteligência generativa, IA generativa, que quando você pergunta alguma coisa sobre beleza, me gera uma imagem de uma mulher bonita, é uma mulher branca europeia. Então é uma base de dados ali. Aí você fala, não, eu quero uma mulher bonita do sul global. Aí ele coloca uma indumentária. Sim, os mesmos traços, uma pele um pouco mais escura e uma indumentária, uns brincos, uns véus, umas coisas. E isso é o que ele entende como, né? Ela é treinada para isso, ela está colocando os dados ali que ela tem no banco de dados dela e analisando da forma que foi programada para. Sim, deixa eu só pegar um... Tá. Essa coisa da IA ser treinada... Bom, não, eu lembrei uma coisa que eu também comentei lá fora, que sobre isso que você falou que ela é treinada. Eu lembrei da artista Gisele Bigerman, que é uma artista de São Paulo, tal, que trabalha bastante com inteligência artificial. Então, legal. E ela fez uma exposição recentemente em São Paulo, que não sei se vai vir para cá, sobre biólogas que descobriram, que pesquisavam plantas alucinógenas. E ela criou retratos em inteligência artificial dessas biólogas quando... retratos como se elas tivessem 80 anos, como elas seriam se elas tivessem 80 anos. Algumas não existiam retratos delas. E uma delas era uma mulher negra. E a inteligência artificial, ela teve que demorou muito tempo os prompts para ela conseguir chegar a esse retrato, porque justamente a inteligência artificial só conseguia criar retratos de mulheres brancas. Então ela percebeu que existia um racismo e um etarismo também na própria inteligência artificial. Enfim, outra questão. Agora eu jogo para você, Paulo. Você... Joga muita coisa. Tá. Isso aqui a gente falou, né? Então, que assim, que acho que a originalidade, que é importante pensar em originalidade, porque quando a gente fala de ela está sendo treinada, a gente também é treinado, né? A gente é treinado pela vida. A gente tem as nossas influências. E a originalidade é o que garante a proteção autoral. Se não tiver uma frase, por exemplo, ela não tem a proteção autoral, porque ela não tem um tanto de originalidade para você poder defender aquilo e gerar, porque, na verdade, o direito autoral ele é uma coisa muito, né, sui generis, você não toca, né, você está dizendo que aquilo dali, olha, é só daquele autor que criou e você não pode pegar, mas, na maioria das vezes, a gente está sendo influenciado. Eu trouxe uma outra pergunta aí, que é justamente como que a gente vai escalonar, eu já tinha falado um pouco sobre isso. Então, assim, nos níveis de criação, a gente criou com pouca intervenção da IA, tem uma proteção e, de repente, um direito autoral de duração menor do que o nosso domínio público atual, que é 70 anos depois da morte do autor. Você vê, o próprio domínio público, ele fala em morte, né? Você não pode pensar em morte da IA. Então, vamos ter que ser muitos paradigmas, assim, para a gente pensar. Tem outra questão aqui que eu trouxe também, que seria quem deve ser considerado quando uma obra é gerada substancialmente pela IA. Na minha maneira de ver, ninguém, né? Mas eu não sei ainda, pode ser que seja o cara que deu o prompt de comando mínimo. Para mim, se fosse substancialmente gerado pela IA, não vai ter uma proteção. É como eu acho que vai acontecer com uma série de como eu disse, assim, eu acho que isso vai ser utilizado, vai ser diferente da gente, não vai vir num festival para ver obra criada por IA, a não ser que a gente venha numa categoria específica do festival, mas você vai vir para ver cinema, você vai vir para ver filme, que foi feito com suor, sangue, lágrima, sofrimento, e eventualmente a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, porque a gente vai continuar usando caneta, a gente vai continuar usando as ferramentas que estão ao nosso dispor aí, né? Essa, de novo, é a mesma coisa, a gente fica no mesmo lugar, olha só como é que é. Mas o que é significativo? 3 prompts, 50 páginas do meu resultado, de como que foi todo o meu processo criativo. Você falou lá fora sobre essa... Alguém falou sobre uma pessoa que teve que demonstrar todo o processo criativo. Eu falei de uma artista recente que até pouco tempo atrás era muito difícil registrar alguma obra feita por IA, né? Muitas vezes, você escreveu um livro, o texto foi eu que escrevi, a imagem eu gerei por IA. Então, o livro é sua autoria, o texto é sua autoria, a imagem não. E aí, recentemente, teve uma artista que meio que me falou, tipo, não, eu vou fazer isso, é isso que você está falando de testar o limite jurídico, né? Fazendo isso, testar o limite jurídico da coisa. E aí ela registrou o processo dela inteiro
e ela conseguiu registrar aquela obra, que era uma imagem, como autoria dela, que ela fez por IA. Mas ela só conseguiu porque ela registrou o processo todo dela, e aí ela foi lá e falou, olha só, eu fiz isso, ela me gerou essa imagem, eu dei esse prompt, ela me gerou essa imagem, eu dei esse prompt, e aí ela conseguiu de fato registrar. Só para falar, porque existe uma diferença, né? Porque isso daí provavelmente no copyright, porque eu falei aqui que no Brasil a gente não precisa registrar uma obra para conseguir a autoria tá nosso nome, ela nasce com a criação. E no copyright você precisa registrar, então ela estava com essa dificuldade. Mas assim, nós advogados queremos mais é que os nossos clientes, artistas, criadores, queiram entrar com demandas para a gente tentar ver como é que os órgãos vão se posicionar para poder começar a criar precedente, né? É isso que a gente quer mesmo. Não só essa questão da artista que armazenou toda a informação. A Gisele fez isso também, não sei se é ela que fez, não tenho certeza, mas enfim, eu sei que ela fez isso porque isso faz parte da própria exposição, ela explica toda, que ela pode ter sido. Agora, por exemplo, de novo, fiquei, não sei a resposta, mas fiquei muito curioso com o caso do curta, né, que abriu o festival, porque por exemplo, ele pode ter o copyright, porque, então, assim, tudo bem, ele deu os prompts, mas foi inteiramente feito por inteligência artificial, interessante, né? Hoje a gente talvez ele não fosse considerado uma obra, porque aquilo, o direito nasce com a própria criação, entendeu? Então, assim, bem ou mal, aquilo ali está pronto, está consolidado dentro de a máquina não faz sozinha, né? Aquilo não virou um filme no DCP que está lá dentro daquela sala de projeção sozinho, né? Teve muita coisa para acontecer. Então, assim, eu acho que ele tem, sim, o direito de autoria. Aí vai depender de novo. Aí chega naquele lugar do slide anterior que a gente fala justamente qual é o grau de intervenção dentro de uma criação que vai te garantir o direito de propriedade. Ou um direito de propriedade, porque pode ser que a gente venha a ter vários tipos. Você tem um direito de propriedade mais longo, porque, de novo, o direito de propriedade, uma hora ele acaba, né? É diferente da sua casa, o direito de propriedade intelectual. A sua casa, se você não vender, se você não deixar de pagar, enfim, os impostos dos tributos, do IPTU e tal, sua casa vai ser sua até enquanto você viver. A propriedade intelectual, ela vai ser sua enquanto você viver e mais 70 anos depois, mas depois ela não pode mais, qualquer pessoa pode fazer aquilo com você. Então, existe uma limitação dentro dessa propriedade. E talvez novos paradigmas e conceitos jurídicos de proteção autoral possam passar por esse viés de terem proteções menores, por exemplo, entendeu? Você só vai ter que pedir autorização, porque aí você quer usar aquele trecho, né? Porque por que aqui no audiovisual a gente vai usar um trecho de uma obra, material de arquivo, fazendo um filme, eu vou precisar usar um trecho de uma obra, eu vou precisar usar um trecho de uma obra que foi feita por inteligência artificial, por exemplo, a foto da Gisele. Sim. Eu quero usar ela num filme meu que eu estou contando sobre essa mesma história que ela contou lá das biólogas, né? Aquela obra foi feita por inteligência artificial. Se ela não tivesse sido a Gisele que tinha feito, tivesse conseguido uma autoria nos termos da autoria que a gente tem hoje, a gente ia ter que esperar a Gisele falecer mais 70 anos para poder usar aquela obra como domínio público, ou então teríamos que pedir autorização para ela, para poder usar. Se, de repente, essa obra, que foi criada por inteligência artificial, mais que essencialmente, tiver uma proteção menor, talvez, sei lá, 10 anos, no começo dos primórdios, os direitos autorais, o domínio público acabava 14 anos depois da criação. Então, assim, tudo vai mudando. Hoje em dia, a gente tem uma lei que protege até 70 anos depois, no caso de obra audiovisual, 70 anos depois da exibição. No caso de um roteiro, por exemplo, 70 anos depois da sua morte. Bom, agora a gente abriu, na minha cabeça, que não é de inteligência artificial, abriu várias janelas e que é mesmo... não, porque a questão... Tem duas coisas que passaram na minha cabeça que eu acho interessante a gente falar. Uma é justamente o uso da inteligência artificial em documentários, que a gente tinha comentado, também pegando o gancho que você é uma documentarista, então a gente conversou sobre isso. Até que ponto é ético, né, você usar a inteligência artificial num documentário? Acho que essa pode ser a primeira pergunta. E a outra é de volta para a Paula sobre a questão dos direitos de atores, dos direitos de imagem, né? Acho que é também interessante a gente, que é uma outra seara, mas que eu acho que também é um tema que acho que é interessante a gente falar. Então, primeiro, até que ponto você acha que seria ético usar a inteligência artificial num documentário, de que forma, né, que isso poderia ser feito? Acho que vai depender do uso, mas
tem questões aí realmente, porque o documental, ele é essencialmente, é uma questão muito cara ao documental, a questão real versus ficção, né? Quando você está ali retratando a realidade de alguma maneira, mas isso sempre foi uma questão, porque no momento que você liga a câmera já não é mais a realidade. O que é a realidade então, né? Eu tô de fato filmando a realidade, quando eu ligo a câmera ela muda. O comportamento das pessoas ali muda. Então, isso é um tema caro para o documental já essencialmente. E aí você vem com a inteligência artificial como uma possibilidade de... a gente estava discutindo um caso em que foi usada a inteligência artificial para alterar um arquivo, né? Não para restaurar um arquivo, mas para alterar um arquivo. A imagem da pessoa que estava naquele arquivo foi alterada, foi rejuvenescida. Essa era a questão. E aí, isso seria ético de se fazer? Você, já que você é um documentário, pressupõe-se, né, as pessoas assistem um documentário achando que aquilo ali tem um embasamento de informação, um embasamento verídico, né? E aí você pega um arquivo, uma imagem de arquivo, e você transforma ela numa outra coisa. Você está violando um documento quando você faz isso? Talvez, enfim. Tem dois aspectos aí, né? O arquivo, por si só, ele é uma fotografia, então ele tem um direito autoral daquele fotógrafo que, pelo direito moral, ninguém poderia alterar aquela fotografia sem que aquele autor desse uma autorização. Então, você está alterando uma obra protegida por direitos autorais. O outro aspecto é o direito de personalidade, né? Que é a questão em relação à imagem daquela pessoa que está ali sendo retratada. Que não é um direito autoral, mas é um direito que acaba a gente dentro do... Como advogado de direitos autorais no audiovisual, a gente lida com esse tema. Direitos autorais no advogado dentro do audiovisual, a gente lida com esse tema o tempo todo. Principalmente quando a gente está falando de documental, a gente tem um retratado, a gente tem imagem, né? E o direito de personalidade é um direito, assim, um dos direitos mais valiosos do nosso ordenamento jurídico. A personalidade, ela é totalmente privada, ela acaba com a gente normalmente, né? Às vezes a gente tem que pedir autorização para os herdeiros, mas isso é uma extensão do que se você macular a imagem de uma pessoa poderia afetar um dano, vamos dizer assim, reflexo naquele herdeiro que não deveria autorizar aquilo. Então você tem sim uma previsão que depois que a pessoa morrer, você pode pedir autorização para os herdeiros dela para mexer na imagem. Mas qualquer manipulação, ou nem manipulação, qualquer uso da imagem, da voz, não só a imagem física, né, mas o nome, a biografia, tudo que diz respeito aos direitos da personalidade, no nosso ordenamento tem que ser autorizado. A gente tem aí, dentro da indústria, uma exceção que foi motivada por uma ação, né, de ação direta de inconstitucionalidade, teve a ver com aquela questão de biografia. Lembra que hoje em dia a gente pode, desde acho que 2015, a gente pode fazer uma biografia, ou seja, mexer com a imagem, né, falar da imagem de um terceiro, que não a gente, sem autorização, se houver um interesse público por trás disso. Fora isso, a gente não pode mexer com a imagem de ninguém, fazer nada, deturpar, usar, e continua tudo igual. A gente está aí, uma das coisas que eu trouxe, que eu descobri estudando para essa palestra aqui, é que mês passado, um projeto de lei que atualiza o Código Civil, que é onde trata dos direitos de personalidade, né? Os direitos de personalidade são tratados no nosso Código Civil, atualiza o Código Civil para tratar de direitos de personalidade em relação à inteligência artificial e ambiente digital. E eu posso lhes dizer que a restrição e a proteção excessiva continua a mesma, não mudou nada. Assim, nem pode mudar, não pode fazer isso, não poderia fazer isso nem de um ponto de vista nem de outro, sem entrar na seara do real e do ficcional que a Daniela está trazendo aí, que já é outra questão, que aí é filosófica, né? Para a gente enquanto fazedor, vocês enquanto fazedores de cinema, para a sociedade enquanto consumidor. Uma coisa que eu queria falar, que agora eu lembrei aquela hora que eu queria interromper, era isso, que numa das minhas leituras aqui para fazer isso aqui, eu cheguei num texto que eu nem trouxe aqui para vocês, porque é muita doideira, que isso aqui já é uma doideira, isso daí é outra doideira mais doida ainda, que é um tal de direito à realidade, que está sendo... Estou chocada com essa informação.
está sendo ventilado um direito à realidade, porque é isso, a gente já não sabe mais o que vai ser real, o que não vai ser real. Você tem o direito de saber que aquela imagem que você manipulou, ela não é uma imagem de arquivo. Porque você, do jeito que a gente estava falando que uma criança aprende com 3 inputs, a partir do momento que ela começar a receber informações erradas, que o povo caiabi nasceu lá não sei aonde, piriri, pororó, ela vai registrar aquilo como certo, entende? Então, assim, a gente aprende e a gente vai começar a confundir, do ponto de vista nossa neurociência, que aquilo é verdade. A gente vai começar a achar que o que não é verdade é verdade. Então, são muitos vieses de muita coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que tá discutindo isso aqui é essencial. Eu acho que nessa questão do direito à realidade tem a ver, a gente conversou também sobre aquela imagem do Papa, né, com o casaco. Pois é. E eu lembrei também, se falando dessa questão do uso no audiovisual, eu lembrei de 2 exemplos recentes também no Oscar, né, desse ano, que 2 filmes, o Emília Pérez, que já era polêmico por, enfim, milhões de outras questões, mas que também usou a inteligência artificial para alterar a voz de um dos personagens, e também o Brutalista, né, que também usou a inteligência artificial para melhorar o sotaque do Adrian Brody, que ganhou o Oscar de melhor ator. Então também é uma questão super ética estranha, assim, que não existia antes esse tipo de questionamento, né? Quer dizer, até que ponto você pode usar a inteligência artificial para alterar a atuação de um ator, né? Enfim. Mas enfim, eu só vou jogar essas perguntas no ar e vou, na verdade, abrir. Enfim, pois é. Então quem ganhou, né? Enfim. Mas eu vou. Quem tem? Você tinha uma pergunta? Já temos. Nossa, várias. Então, nossa, 4. Show. Já de cara. É você, né? Aquela que levantou desde o começo. Então, eu só tinha uma pergunta sobre a discussão que estava tendo antes, sobre a questão de você tratar a IA de uma forma não humanizada, né? Porque eu sinto que cada vez mais a gente vai ter mais contato com a inteligência artificial. E talvez tratar ela de um jeito menos sujeito, isso não vai fazer com que as relações sociais se tornem um pouco mais apáticas também? Caramba. Profundérica. Bom dia, boa tarde, como você tá? Gin. Pois é. Tem gente que faz terapia na IA, né? Tem gente que substitui o terapeuta e... tem gente que trata como terapeuta, né? Que pede conselho amoroso pra IA. Vocês não falaram daqueles que se relacionam. A gente vai só entrando mais no buraco, né? Cara, assim, é uma pergunta muito boa de se fazer, porque a gente, na Escola do Absurdo, a gente fala muito sobre como é importante a gente fortalecer as nossas habilidades humanas para lidar com todo esse cenário. Que talvez as nossas habilidades humanas possam nos dar algumas respostas, porque o humano sabe se relacionar, o humano é um ser social desde, sei lá, não sei nem dizer, desde quando antes de sei lá o que, o humano se junta em tribo e se relaciona e sobrevive dessa maneira, não sobrevive sozinho, né? E a gente sempre fez isso. A gente fez isso, a gente estava falando isso no outro dia, né? Que todas essas questões que envolvem inteligência artificial, tecnologias, redes sociais, internet, elas são de 2015 para cá, 2006 para cá, 2010 para cá, e de 2006, 2010 para cá, tudo mudou de forma paradigmática, que a gente olha e fala: caramba, o que está acontecendo? Será que não tratar a IA de forma pessoal não vai modificar a maneira como a gente se relaciona? Porque a gente está se relacionando por intermédio dessas ferramentas, né? Então é uma pergunta super válida. A gente de 2006, 10 para cá, a gente vem se relacionando cada vez mais por intermédio dessas ferramentas. Então é válido pensar, será que a gente despessoalizar essas ferramentas vai influenciar na nossa relação? Só que até 2006, 2010, todos esses vastos anos antes disso, a gente se relacionou sem isso. A gente se relacionou de outras formas, a gente valorizou outras formas, né? A Paula agora ventilou uma coisa sobre direito de morrer, né? Direito ao esquecimento. O esquecimento não existe, mas está sendo ventilado agora de novo no Código Civil.
coisas voltam. Pois é, você ventilou alguma coisa nesse lugar, porque é isso, assim, até... A gente estava discutindo isso no outro dia, porque até determinado... Quando a gente começa a falar sobre reprodutibilidade das obras, a gente está falando sobre deixar registrado o que é sublime, né? Beethoven fez uma parada, Mozart fez uma parada. Pô, vou registrar isso aqui, porque isso aqui é sublime, isso aqui não pode morrer. Hoje em dia, você registra qualquer idiotice que acontece em qualquer lugar. Assim, você registra qualquer coisa, qualquer banalidade é passível do não esquecimento hoje em dia, né? Então, realmente, a coisa de 2006, 2010 para cá mudou muito. E essa pergunta é super válida por isso. Mas eu tendo a acreditar que fortalecer as nossas habilidades humanas é mais importante do que esgarçar esse limite, que eu acho que esgarçar esse limite tende a nos levar a lugares muito mais complexos, eu acho, do que se a gente retorna para o que é mais essencial, talvez, na nossa relação, no nosso interrelacionamento, sabe? Eu responderia dessa forma. Uma reflexão também, mas muito boa essa Quem tem pergunta? Eu tenho. Não, tá, tudo bem. Fica com a mão levantada, por favor, para eu perguntar. Eu tenho uma dificuldade de entender, primeiro, o que é uma criação de uma inteligência artificial. Porque, na verdade, não existe nenhuma criação de inteligência artificial humana. Tudo foi baseado em obras humanas, passado. Então, tudo que a IA ela criar, na verdade, é uma obra anterior, modificada, adaptada, seguindo um padrão. Assim como você mesmo falou que existe uma proteção de uma imagem gerada por IA de uma artista, de repente eu posso produzir uma imagem que nem sei que está protegida, e a IA produzir uma imagem semelhante a uma que ela criou antes. E eu não posso ser, assim, entre aspas, culpado por aquilo. Eu pedi para uma IA criar um negócio. E ela criou uma coisa parecida com outra que já está protegida. Então, a gente começa a entrar num campo, numa parte que a gente não tem nenhuma legislação. Nós temos algumas coisas na lei, por exemplo, falsidade ideológica. Falsidade ideológica protege documentos. A gente precisaria criar um crime novo, uma tipologia, né? Que seria para, por exemplo, uma falsidade digital. Você criar alguma coisa que afeta outra pessoa. Porque você precisa proteger não só um documento, você precisa proteger a imagem de uma pessoa, a honra de uma pessoa. É um crime muito mais grave. E isso está faltando na legislação. Tudo que a gente pode utilizar como ética, daqui a pouco isso é relativizado e acaba virando banal. Então, se a gente deixar só no âmbito da ética, nós estamos fadados ao fracasso. Você concorda com isso? Concordo. Concordo que a gente tem que usar a ética, na verdade, não só deixar no campo da ética. Acho que o que tem que basilar a regulação tem que ser a ética, que baseou até hoje todos os nossos princípios como humano e tal, para a gente estar no mesmo lugar, entendeu? A gente continua no mesmo lugar. Sobre o que você fala de quando você dá um comando, você usou a obra de alguém, uma coisa semelhante, você mesmo usou a palavra semelhante, vai ser isso, não vai ser igual, né? Como quando você também faz um desenho, você também viu algumas outras coisas que te influenciaram para fazer aquele desenho. Eu não vejo aí o que vai ter que ser. Você pergunta, a legislação, a gente tem alguns projetos de lei, o projeto de lei que altera a lei de direitos autorais tem prevendo uma multa se você fizer uma falsidade ideológica de criação e você disser que você criou. Você tem que dizer que você criou com o auxílio de que você não pode. Isso é uma das previsões penais, uma sanção, no caso, uma sanção dentro de uma lei civil, mas tem uma sanção pecuniária, que tem que pagar não sei quanto, 5% do faturamento, enfim. Isso eu não quero nem entrar nesses detalhes, porque tudo isso muda, isso é um projeto de lei, entendeu? Mas só para você entender que existe. E vai ter também que tem previsto na legislação, que você vai ter que indicar, os provedores e desenvolvedores de ferramentas vão ter que indicar todas as obras que eles utilizaram para
treinar aquelas IAs, que é um outro momento. Você, como autor, pode falar assim, você deixa ele usar a sua obra para treinar essa IA, isso é um momento de licenciamento que você vai fazer lá desse lado. E você já fez e você vai ser remunerada alguma forma de modelo de negócio que eles vão criar lá, que, sei lá, todo mundo que alimentou a IA vai receber 0,0001 do faturamento, sei lá. Vamos pensar, são os modelos de negócio que vão surgir, entendeu? Então, existe, a gente está no limbo, sim, nós estamos num limbo, um vazio legal, que precisa ser preenchido, mas precisamos de reflexão. E eu acho que, ao contrário, que não é só deixar com a ética, mas eu acho que a ética tem que ser o pilar em todos os aspectos que a inteligência artificial está interagindo com o nosso mundo. A ética tem que ser, tipo, pô, se você... A greve de... O que começou essa história toda? Lá em Hollywood, a greve dos roteiristas começa com essa história. Começa porque os estúdios começam a não querer mais contratar o roteirista para fazer o tempo inteiro. Ele pegava, dá os textos, dá os comandos para a inteligência artificial e estava contratando os roteiristas somente para fazer uma revisão do que é a obra. Se ele pagou menos para os caras, ele falou, não, paramos. Entendeu? Não vou virar de revisor. Porque é isso. Porque para a indústria, pô, eu vou contratar o cara, tem que pagar salário, tem que pagar direito, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Contratei a máquina, ficou mais barato. Então, assim, a gente tem que, na regulação, pensar assim, olha, ou a gente, tipo, tira do empresário a obrigação de ter que pagar um direito trabalhista, o Estado, de alguma outra forma, dá o direito para o cara, entendeu? Porque senão a gente vai suprimir o humano. Tem 2 slides para trás aqui que eu falo disso. Justamente sobre essas questões ali em cima. Como as pessoas estão ficando ali, ó, aqui dos vieses, que a Daniela já falou, precarização do trabalho. Então, quer dizer, a gente vai ficar precarizado, obviamente, é muito mais barato. E a gente vive numa sociedade de capitalismo, entendeu? Sim, mas a ética como base para gerar uma lei, não deixar por conta só da ética. Sim, a ética como base para gerar uma lei. A gente está aqui falando, ó, você vai ver aqui, a gente está regulando. Isso aqui é o que está hoje, a gente tem vários projetos de lei. Saiu meio torto aí, o PL 338, que é o PL, que é o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Esse PL está sendo amplamente discutido. A gente tem, aí aqui, a parte que nos cabe de direitos autorais já tem as previsões lá. Tá vendo? Eu vou adiantar porque a gente está no momento de pergunta, mas só para te mostrar que a gente está tendo leis, sim, tentando com que a ética seja o norte disso, mas são vários aspectos. Aqui é só um aspecto de milhões de aspectos que essa tecnologia está causando na sociedade, né? Então a gente tem outro PL também que está mudando o nosso Código Civil. A gente tem o PL aqui, ó, isso é muito bom, ó, que ele fala aqui de novo, enfim, a gente está legislando, a gente está no momento de todo mundo, acho que em todos os lugares do mundo é de regular, alguns com mais liberdade, outros com mais controle, mas é o momento de regulação. Só rapidinho, que essa sua pergunta me fez lembrar de uma coisa que é só uma porta que eu vou abrir só pra gente espiar e eu vou fechar, porque senão é outra seara, que é a coisa do NFT. Há quem diga que, porque você falou sobre falsidade digital, né? Você, tipo, meio que fala, pegou né, tipo, punhou um pouco um termo aí dessa falsidade digital. Há quem diga que a resposta possa vir da própria tecnologia e que o NFT possa ser uma resposta disso, porque o NFT ele é um registro descentralizado de um objeto digital, né? Então, há quem diga isso, que pode ser que o NFT traga respostas. Ele está na mesma lógica dos bitcoins, né? Ele funciona na mesma blockchain dos bitcoins, o que significa que ele é totalmente descentralizado, e isso, inclusive, eu acho absolutamente paradigmático também, porque a gente vive numa sociedade centralizadora, né? E os bitcoins, eles têm uma outra forma, uma outra lógica. Você tem um mesmo bitcoin em vários computadores e por essa informação, e por isso ela é confiável, porque você não consegue alterar essa informação em milhares de computadores, né? E a NFT é a mesma lógica. Você registra aquela, como se a gente fosse, toda foto que a gente tirasse, postasse no Instagram, virasse um registro em milhares de computadores que não pode ser alterado, e isso, bem, muito mal comparando, seria mais ou menos o que é o NFT. E isso poderia criar um registro real de que aquilo ali foi feito daquela forma. E que se você mudar para uma outra forma,
já não é mais aquela original. Então, há quem defenda isso, que uma maneira de regulamentar isso, essa bagunça toda, que é muito complexa, possa vir da própria tecnologia a partir do NFT e dessa outra lógica, que é a lógica da descentralização, dos bitcoins, etc. E aí fechei a porta. Tem ela lá atrás. Não é, eu já não sei, calma. Vocês eu já notei da André, do Pedro e da Beth. Boa tarde. Então, eu vou chegar numa questão, um exemplo. Vamos supor, eu sou um documentarista e eu tenho que pegar uma imagem de um pessoal que mora em tal comunidade. Então, eu pego essas imagens de um artista, sem pedir a autorização dessa pessoa, jogo isso tudo na IA e peço para a IA me dar uma imagem parecida, mas com uma pessoa que é fictícia. Como que fica o direito desse artista que eu roubei? Então, assim, gente, de novo, em tese, usar obra... em tese, usar obra autoral protegida sem autorização é violação de direito. Existem umas exceções na nossa lei, que a gente chama, né, o fair use. Então, se você tem alguns dispositivos que você poderia utilizar sem pedir autorização, mas nesse seu caso aí, se você fosse usar, se o autor perceber, porque como é que ele vai perceber, né? Tem isso também. Então, assim, você vai da sua ética dizer que aquilo é uma obra derivada ou não. Ali, no seu caso, de novo, você está falando de refigurou a imagem daquelas pessoas, então já é uma outra coisa. Você criou, se você fez uma pessoa totalmente diferente daquela, você já não está nem mais atingindo o direito daquele retratado inicial. Talvez você esteja atingindo o retratado de alguém que aquela máquina fez parecido com um terceiro que é igual, que você não sabe, porque a gente também não sabe o que vem dessas máquinas, não é não? Você manda a máquina fazer, ela pode fazer diferente de mim, mas pode fazer igual a ela. Entendeu? E ela pode se sentir reconhecida por alguma razão. Então são milhões de coisas. Mas assim, a princípio, se você for utilizar a obra de terceiros, você tem que avisar. Então contrata o advogado. Depois. Ela lá atrás. Oi, meu nome é Beth, eu sou jornalista e eu trabalho na internet desde 96. Tá? Então, são duas coisas. Uma é que um daqueles textos que estava ali dizia que o momento seria agora para a gente regular a inteligência artificial, né? Não era isso? Não tinha um dos textos? Que a gente está num momento que a disruptura está ficando maior. Eu discordo, eu acho que já deveria ter sido há muito tempo. A inteligência artificial nas redes sociais, ela está desde 2010, pelo menos desde 2010, porque isso que a gente fala, algoritmo, é inteligência artificial. Então, quando ela foi, a parte ruim das redes sociais começou aí. Foi a partir dos algoritmos que a política desandou, tá? Que a partir dos algoritmos começaram a manipular as redes sociais para atingir de uma certa forma uma certa pessoa, né? Então, isso tinha que ter sido visto lá atrás. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, foi assim, no início da internet no Brasil, né? Eu trabalhei no ZAS, portal ZAS, que era ZAS e UOL, né? Já existia nos Estados Unidos a Electronic Frontier Foundation, que existe até hoje, que é basicamente uma instituição para essa discussão ética da internet, né? Eu nunca vi nenhuma discussão ética que venha por parte dos desenvolvedores, né? E isso deveria ter sido feito porque a inteligência artificial já está entre nós, já causou danos terríveis, né, politicamente no mundo inteiro, né? E eu não vejo nenhum... Eu acho assim que as pessoas estão absolutamente, completamente
apoiando nesse assunto. 99,99% das pessoas, e eu acho que isso é muito, muito, muito perigoso. Tá? Quem manda no mundo hoje é quem manda nos algoritmos. São esses caras, Mark Zuckerberg, o Elon Musk. A grande briga no Twitter foi essa. Porque o Jack Dorsey, que era um dos donos do Twitter, que vendeu para o Elon Musk, ele não tinha algoritmo no Twitter. Né? Então, quando o Elon Musk entrou, ele colocou o algoritmo. E foi aí que diziam, o Twitter de antes era melhor. Eu também tenho minhas dúvidas, mas até aí uma outra questão. Então, eu acho isso. Eu acho que a discussão ética sobre a inteligência artificial está muito atrasada. Já deveria ter sido feita 20, 30 anos atrás. Infelizmente não foi feita, e eu acho que está muito perigoso. A segunda coisa é ela falou sobre NFT. O NFT ele é blockchain, é outra coisa. Não tem nada a ver com inteligência artificial. Eu acho até que pode ajudar nessa questão de registrar coisas e de registrar autoria. É uma discussão ótima, mas a inteligência artificial tem mais a ver com essa manipulação, algoritmos e automações e outras coisas. Né? Então é isso. Eu acho que a questão ética é o que me perturba. Assim, eu tenho pavor até de pensar no que pode acontecer, porque já está acontecendo, e já está acontecendo há 15 anos, pelo menos. Né? Então é isso. Obrigada pelo seu depoimento. Essa sensação que você tem, eu acho que ela pode existir em outras pessoas também. Mas é engraçado que por acaso está aqui parado aqui na tela um texto do Rui Barbosa, né, que você que é da minha idade mais ou menos deve conhecer. Que é mais ou menos isso, que a lei, ela não é um texto autoral, ela é um texto ela é o reflexo de uma sociedade viva. O que quer que a gente tivesse legislado há 20 anos atrás já estaria totalmente obsoleto. Talvez o que a gente tenha legislando aqui agora, se a gente estivesse no Congresso Nacional aprovando uma lei, amanhã ela estaria obsoleta. Então, assim, eu acho que esse momento agora que chegou realmente a inteligência artificial generativa, que coloca esses paradigmas em um momento muito mais disruptivo, está na hora. Por isso essa pressa, essa corrida de regular. Mas ainda assim, eu quero te dizer que qualquer regulação, ela fica velha no dia seguinte. A sociedade vai estar aí testando e as coisas vão. Então, assim, eu discordo de você que a gente tinha que ter regulado há 20 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar com direitos autorais, era 98. A lei tinha acabado de nascer. E ela já era obsoleta, porque já tinha tantas coisas diferentes acontecendo. Mas eu nunca achei que as leis tinham que ter mudado naquela época. A gente está aí encaixando conceitos. O que a gente vai fazendo? A gente vai encaixando novas realidades dentro de conceitos antigos. O que eu acho que a gente chegou num lugar que a gente não tem como mais encaixar conceitos novos dentro dos conceitos antigos. Precisamos, então, agora criar novos conceitos. São novas realidades. Tá? Dani, acho que quer falar sobre... E só para falar, sobre a questão do blockchain, só para que ficou claro que a gente não está tratando o blockchain aqui como uma inteligência artificial, não. E também acho que o algoritmo ele é uma inteligência artificial diferente da IA generativa. O blockchain, eu já ouvi esses papos, eu discordo um pouco dessas coisas, desses contratos eletrônicos, enfim, usar o blockchain como registro autoral, mas é uma pauta que se levanta aí. Acho muito engessada, acho também subjetiva a dados, e você tira o poder decisório, eu acho, sempre do humano, que eu acho que isso que é um pouco complicado nisso tudo. Bom, eu acho que a gente está encaminhando para o final, mas queria saber se tem... Só para completar o que ela falou. Aqui. Pera, não entendi. Tem 3 inscritos ainda. Tudo bem. Então, peraí, então vamos lá para os... você mesmo, desculpa. Rapidinho, então, primeiro, boa noite. Aula. Você acabou de falar que a lei de direito autoral já nasceu defasada, e uma dessas defasagens dizia respeito aos direitos autorais indígenas como direitos coletivos, né? A lei, inicialmente, ela previa
pessoa física. Você até colocou um slide ali, coisa da pessoa física. Mas com o direito dos trabalhos indígenas, da arte indígena, é considerado um direito coletivo. Quando a gente olha esses bancos de dados e a forma como eles funcionam, a gente não consegue extrapolar essa argumentação para como essas artes são geradas. E aí, só para falar rapidinho da Daniele, que trouxe o caso da autora que foi gerando imagem, a cada novo prompt, a IA começava do zero. Ela não estava editando nada. Então, na realidade, eu argumentaria, eu não sou jurista, mas eu argumentaria que não houve processo. Aquilo não é um processo, pela forma como a tecnologia funciona. Ela está sempre gerando de novo do zero e num espaço difuso, porque as IAs generativas de imagem, elas operam num espaço difuso de dados. Né? Então, o que é difuso? Tanto é que tem o Stable Diffusion. Né? Difuso é o olhar, a imagem que é gerada de forma caótica. Então, ela começa com um monte de ruído e ela vai refinando. O primeiro termo para servir esse tipo de IA era GAN, né? Que é rede generativa adversarial. Tem um algoritmo que cria e um algoritmo adversarial que testa aquilo e vê se é correspondente com... E toda vez que você pede um novo prompt, isso vai acontecer do zero. Não tem estabilidade, porque o espaço é difuso e ela só consegue criar, a partir desse refinamento, de muitos blocos que ela não consegue controlar individualmente. Se fosse uma IA que funciona num espaço discreto, um bloco, sabe, se você pode pedir para uma IA alterar só um pedaço de uma imagem, aí eu entendo que existe estabilidade, autoralidade e processo. Mas se essa IA funciona no espaço difuso, eu acho que não tem. Tecnicamente, assim, eu considero impossível. E aí, eu acho que isso volta um pouco para a questão do direito coletivo, né? E a gente tem até o termo direito difuso. E eu queria perguntar para a Paula e para vocês o que vocês acham. Assim, primeiro para a Paula, você acha que isso se estenderia para a questão com os bancos de dados, e para a Daniele se realmente não vê uma diferença entre o que seria um processo, né? Você concorda com o que você só descreveu, né? Uma coisa que aconteceu. Você concordaria com essa argumentação, né? Como é que você abordaria isso? Muito bom. Como é seu nome? Pedro. Pedro, sensacional, assim. É isso que eu falo, tá vendo? O Pedro trouxe coisas que ele entende de dentro do processo. Uma para mim foi assim... Eu conheci a vendendo NFT em 2021. Eles faziam um onboarding com as pessoas do NFT. Eles perceberam que muitas pessoas do sul global, naquele momento pandêmico, foram desesperadamente, principalmente artistas, vender NFT. Então eles estimulavam a OpenAI criou programas e residências online para fazer um onboarding desses artistas, estimulando que eles produzissem o máximo possível para alimentar os bancos de dados deles. Eu estava lá. Eu posso citar nomes. Então, muito interessante. Eu cito nomes. Cara, eu quero de artistas, inclusive. Você, como criador, autorizou, né? Você licenciou seus direitos, não sei se você ganhou para isso, provavelmente sim. Não, eu não, mas eu vi. Era uma forma de vender depois do seu NFT, enfim. Você foi ofereceu sua obra para treinar aquela inteligência, né? É maravilhoso. Eu queria só pegar, eu vou te responder a sua pergunta, mas eu achei maravilhoso porque você trouxe coisas que eu em absoluto não sei. Essa coisa que você falou que o algoritmo vai, o outro testa. Então, quer dizer, isso tudo, pessoas que conhecem esse detalhe mais conseguem ver que aquilo não existe um processo criativo, entendeu? Mas você me ajuda de ter certeza que não existe um processo criativo. Eu nem sabia, porque eu fico lá dando prompt de comando, às vezes, num prompt eu dou 45 prompts. E eu falo, meu filho, você tá com preguiça, cara. Eu falo assim, porra, eu já te falei isso lá em cima. Aí vem acertando, de repente resolve errado do meio pro fim. Exatamente. Eu já perguntei assim, tu tá cansado? Porque eu tô cansada, mas porra, eu preciso da sua ajuda. Entendeu? Mas, voltando ali no seu pergunta sobre o direito autoral ser centrado na pessoa física, a gente tem, embora muito pequeno, um artigo dentro dessa mesma lei de direitos autorais que excepciona em relação aos povos originários, às culturas étnicas, essa questão autoral individualizada e sim reconhece um direito coletivo indígena, tá? Agora, eu não consigo fazer a mesma atribuição de um direito coletivo indígena para um direito de uma base de dados. Desculpa. Não. Tá? Quer dizer, minha opinião. Não sei se você quer me confrontar. Só quis dizer, extrapolar como argumentação de que aquela base de dados, na verdade, representa um conjunto de saberes, estéticas, linguagens e produção que pertencem a um coletivo.
Certo, mas esse coletivo existe enquanto coletivo ou ele existe como uma série de indivíduos que não são um coletivo como um povo indígena é, efetivamente? Tá, tem uma coisa, aí varia. É. Eu tenho imagem stock footage, né, em plataforma de venda de banco de dados, e um belo dia, acho que em 2022, todas as pessoas que tinham imagem à venda nessas plataformas receberam uma notificação avisando que agora você faz parte de um banco de dados e ninguém autorizou nada. Como é que fica? Qual é o nome do banco de dados, inclusive? Exatamente. Essa é uma briga enorme que está tendo na jurídica, né, lá fora, porque ele justamente falou assim, então se você não quer, tchau. E você vê que as IAs estão sendo treinadas com as suas obras dentro do banco de dados. Então, Estados Unidos, entendeu? E aí quem vai ter, quem esteja lá brigando. Claro que o cara, o dono da plataforma de imagens, ele não tem o menor interesse pelo seu direito, ele não quer nem saber, ele quer mais é treinar, poder vender o direito de treinar IA, porque é isso que ele está fazendo. Os outros estão chegando lá para ele e falam assim, vem cá, me dá seu banco de dados aí que eu preciso treinar minha IA. E ele fala, sim, mas você não tem um monte de autor aí? Não, esses caras já assinaram para mim que eles são bancos de dados. Você recebe um residual de centavos por ano. É isso, exatamente. Então, assim, vamos chegar em lugares de que a gente vai pensar uma forma, um modelo de negócio de remunerar, e pode ser que em escalas absurdas esse 0,1, né, vire um valor significativo, ou não, porque cada vez mais a gente vai ter tanto criador. Outro dia eu li, gente, que nesse ano eu estava vendo uma coisa justamente falando sobre inteligência artificial na área da música. E aí falavam que só nos últimos semestres foram registrados mais de 800 novos compositores. Será que existe tanto novo talento assim de uma hora para outra? Entendeu? Então enfim, fica aí, eu adorei, vou depois conversar mais com você. Muito babadeiras, muito babadeiras. Acho que tem muita coisa. Eu queria só abrir a porta do NFT, você abriu lá de novo, então tá. Essa questão que você falou da coletividade, aí a Paula já falou sobre a coletividade, o reconhecimento daquilo como de fato um grupo. O NFT, quando eu abri a porta do NFT, eu acho ele paradigmático justamente por isso que você falou, porque existe uma tendência à centralização e ele é descentralizado. Então, ele pode abrir outros pensamentos sobre a forma como a gente constrói coisas, a forma como a gente salva os dados, a forma como a gente relaciona a moeda. No outro dia a gente estava conversando também lá na Escola do Absurdo sobre como entenderam que povos indígenas não eram não centralizados porque eles eram menos desenvolvidos. Eles não eram centralizados porque eles escolheram dessa forma. Eles escolheram ser descentralizados. E havia todo uma forma de organização que é a descentralização. E aí a gente começa a falar sobre o fortalecimento das habilidades humanas. De alguma forma tudo está sempre ali. O blockchain ele é criado não é à toa. Ele não é criado porque um belo dia acordei. Não, porque eu estou inserida num contexto social em que as coisas estão sendo avaliadas e existem possibilidades e etc. Então, isso tudo faz parte de uma grande discussão realmente que eu acho que altera paradigmas. Eu acho que é super importante, e a gente fala que o nosso absurdo da Escola do Absurdo, ele é o não pensado. O absurdo nesse nome, ele é o ainda não pensado. Porque para lidar com tudo isso, a gente precisa de um grau de absurdo ali no nosso pensamento. Então isso que você traz é um pensamento que vai para esse caminho, sabe? Então vamos pensar numa outra coisa. Então vamos pensar numa outra organização. Se o blockchain ele já está descentralizado, será que a gente não consegue pensar em alguma coisa nesse sentido? É toda uma discussão, né? E o que você falou sobre artista também, só para comentar rapidinho, eu não saberia dizer se eu concordo ou não concordo, acho que não é muito o ponto, mas eu acho que nesse caso é interessante pensar que ela conseguiu o copyright dela lá, né? E tem uma coisa relacionada à intenção dela. Isso eu acho legal de pensar, porque ela deu um prompt com uma intenção. Não foi aquilo que foi gerado. Ela deu um outro prompt. Aí, com uma intenção. E a intenção fazia de alguma forma parte desse processo. Em algum momento ela chegou ao resultado que ela entendeu como satisfatório diante da intenção que ela tinha, e ela documentou isso tudo e ela disse, aí a partir dessa ferramenta eu cheguei no resultado que eu quis. Então isso também se relaciona de alguma forma. E
só tem intenção. Não, a IA não tem intenção, né? A IA, ela avalia coisas e ela avalia dados e ela joga dados. Ela avalia padrões e ela faz outra coisa ali de acordo com o prompt que você está falando. Não dá pra dizer que ela tem intenção. Então, isso também pode ser uma coisa interessante de pensar. Temos mais uma pergunta? A gente tem mais uma pergunta, a gente já está extrapolando um pouco a hora, então depois dessa pergunta eu já peço para vocês encaminharem aí as considerações finais, tá bom? Tá bom. Seria brevíssima e tem a ver com o slide também. Oi, eu faço parte da equipe do festival e eu fiquei muito feliz quando você começou a levantar esse debate. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam debatendo sobre se a IA é um ser ou uma ferramenta. Eu falei, nossa, é isso, a gente está num corre muito intenso, né, disso está acontecendo e ainda tem tanta desinformação, né, sobre isso. A gente a Paula acabou de descobrir uma parte de como funciona, né, todos nós aqui, de uma parte de como essa tecnologia funciona. E aí eu queria, enfim, as redes sociais, ela já tem aí uns 20 anos e nesse debate dos vieses que vocês estavam colocando antes, eu lembrei de um TED da Joy Bolamini, que ela expõe como que o algoritmo, como existe viés dentro do algoritmo, que é basicamente em 3 etapas, né? Na programação, nos bancos de dados e no uso que se faz dele. E quanto a gente tem que incentivar que esses debates, essas ações de educação sobre IA aconteçam para que a gente possa coletivizar esse debate e identificar onde que isso pode ser prejudicial e potencial. E aí, na minha pergunta, eu ia perguntar como vocês acham quais outras iniciativas a gente pode assim, buscar tanto participar quanto fomentar que aconteçam para que esse debate se dissipe mais, assim. Eu tenho feito um trabalho de formiguinha com meus amigos que falam, eu tenho medo de IA. Eu falo, não tenha medo de IA, assim, abra, use, explore, porque a gente precisa coletivizar esse debate para que a gente crie uma sociedade, um futuro humano ético e sustentável. Ideia, fazer rodinha, fazer que nem você faz mesmo, falar do assunto, trazer, assim, frequentar a escola do absurdo lá, que da Daniele, dessas duas que eles aqui na frente, que trazer temas. Eu sei também que você também tem uma potência na sua mão através de uma produtora de impacto social, então também trazer dentro, eu estou disposta a ir lá para a gente abrir debate também. Eu não sou muito criativa, não vou perguntar para IA quais outros. Entendeu? Onde a gente pode discutir você? Tipo isso, eu acho que é isso. Eu ia falar até isso, assim, negócio da inteligência, agora que eu lembrei que ela tá meio assim, né? Da última vez agora que eu falei com ela, acho que eu já falei isso hoje aqui, mas enfim. Você pede pra ela uma coisa, fala assim, tudo bem, eu queria que você botasse numa lista esse meu texto aqui, coloca numa lista e tal. Aí ela vem e me dá mais 5 troços. Fiz isso aqui também, fiz esse glossário pra você também. Eu falo, mano, cala a boca, você tá gastando meu tempo, eu pago por caractere, entendeu? Não tô te perguntando isso. E o que eu quero dizer é que, tipo assim, isso me sugere, aí quando a gente tá usando, a gente vai desmistificando um pouco isso me sugere que ela tá fazendo coisa sem eu ter dado comando pra ela. Entendeu? Então ali saiu ela cuspiu mesmo. Coisa sem eu ter pedido. Ela me deu 6 troços, sem brincadeira. Tem uma configuração, você desliga dela. Não, eu sei, mas assim, eu tô querendo dizer que o bicho já tá falando sozinho. Ele já tá fazendo. Eu falo pra ele assim, eu quero fazer isso aqui. Ele, você pode fazer isso, aí eu vou te dar mais. Aí me dá uns 5 arquivos com sugestões, você pode fazer um glossário. Falo hein? Que isso? Eu não ia fazer esse jabá tão explícito, mas já que você perguntou, eu vou fazer um jabá bem explícito. Você lançou a bola, eu vou cortar. A Escola do Absurdo, que é essa iniciativa que a gente criou, ela surgiu, já tem uns 2 anos talvez, assim, em termos de discussão, mas desde setembro passado ela tem um espaço físico na Rua da Quitanda, número 68, que é parte do programa Reviver Cultural, que é um programa da Prefeitura para a revitalização do Rio de Janeiro. A gente foi contemplada nesse edital e a gente tem um espaço físico lá. Nesse espaço físico tem uma exposição agora, que é uma exposição temporária, né? Mas tem uma exposição que debate a IA como criação. Algumas obras lá usaram a inteligência artificial para serem feitas. Então há essa discussão ali dentro da casa, nesse lugar da arte mesmo.
A gente faz o Clube Offline lá também, que aos sábados é uma iniciativa que a gente traz para as pessoas irem para lá fazer atividades offline, e a gente sempre conversa sobre isso. Então, eu tenho falado muito isso para os meus amigos e para as pessoas à minha volta, que falam, onde a gente conversa sobre isso? Porque, assim, eu estou precisando conversar sobre isso, sabe? A Beth citou o algoritmo, por exemplo, que eu acho que talvez seja a inteligência artificial que mais influencia a nossa vida, né? Ela não é de uma outra forma, não é exatamente o que a gente estava falando aqui, mas ela influencia a nossa vida de uma maneira, assim, realmente absurda, né? E muitos amigos meus têm falado, eu quero muito falar sobre isso, eu quero conversar sobre isso, porque eu quero entender, eu quero tentar sair desse vício, eu quero tentar buscar opções e tal, e discutir sobre esse assunto. E a Escola do Absurdo, ela foi criada para isso, na verdade. Ela foi criada a partir dessa angústia para ser um lugar onde a gente possa falar sobre exatamente isso, essa hiperconectividade, essa confusão do real com do que é falso, do que é verdadeiro, do vício que a gente sente que está nas nossas vidas, do que o celular representa nas nossas vidas, do que esse aparelho aqui que não sai do meu bolso, está no meu colo, está no colo de todos nós aqui, sabe? Está na mão da gente, o que esse aparelho representa, isso aqui também é uma tecnologia que nos expande como? A gente tem acesso ao mundo inteiro por aqui, sabe? Isso vai mudar a forma como a gente está se relacionando aqui, no olho, porque aqui eu tenho tudo, mas eu não tenho tudo. Então, lá é o lugar para isso. Então, também aproveito para convidar todo mundo para conhecer a nossa sede lá na Rua da Quitanda, número 68. Vai ser um prazer receber vocês, especialmente aos sábados, que é quando a gente tem essa atividade do Clube Offline, que é muito especial, assim. São várias pessoas com as mesmas angústias, buscando se conectar de outra maneira com essa relação que a gente tem com esse mundo. 2h30. Aos sábados, 2h30. Bom, gente, queria agradecer a presença de todas e todos, e queria terminar só aproveitando que o celular faz parte, né, agora do corpo humano, aliás, sei lá, uma coisa meio Cronenbergiana, né, assim, aproveitando o cinema já, a máquina, só uma frase que eu achei curiosa que um amigo mandou, que tem a ver com o que a gente falou de um pensador, eu não sei se ele é um pensador ou um humorista, mas chamado B.F. Skinner, que ele falou, a questão principal não é se as máquinas pensam, mas sim se os homens pensam. Então, enfim, fica esse pensamento no ar, né? E só queria lembrar que amanhã a gente vai trazer muito mais perguntas, inclusive sobre NFT, sobre algoritmo, sobretudo com o Byron Mendes, que é um curador de inteligência artificial, que ele é o curador de inteligência artificial do Rio Innovation Week e também ele é o fundador da Metaverse Agency e da galeria Meta Gallery. E o Nelson Porto, que é um artista, designer carioca, que também trabalha com fotografia e inteligência artificial. E só para fechar mesmo, eu queria só que a Paula aproveitasse e falasse, lesse o trecho da carta que você falou no do Papa. Já está aqui em cima? Tá bom. Isso daí para fechar, né, gente? Porque o cara falou o seguinte, e foi no começo do ano passado, e eu acho que a gente pode voltar para casa com essa reflexão, que é o sentido do limite no paradigma tecnocrático. O nosso mundo é demasiado vasto, variado e complexo para ser completamente conhecido e classificado. A mente humana nunca poderá esgotar a sua riqueza, nem sequer com a ajuda dos algoritmos mais avançados. De fato, estes não oferecem previsões garantidas do futuro, mas apenas aproximações estatísticas. Nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser calculado. No fim das contas, a realidade é superior à ideia. E por mais prodigiosa que seja a nossa capacidade de calcular, haverá sempre um resíduo inacessível que escapa a qualquer tentativa de quantificação. Disse o Sr. Francisco. Pela nossa reflexão conjunta. Obrigado, gente. Acho que é isso. A gente tem que abrir mais e mais. Obrigado, Ailton. Obrigado, festival. A gente tem que abrir muito espaço para estar discutindo esse tema mesmo. Sim, muito obrigada a presença de todos. Um prazer enorme discutir esses devaneios com vocês. Não, foi ótimo e esperamos vocês amanhã de volta aqui, inclusive vocês duas também, claro.
todo mundo está convidado amanhã, 6 horas da tarde, aqui na mesma sala, tá? Então, obrigado de novo pela presença de vocês, todos vocês. Obrigado.